É uma pesquisa aí mostrando, né, a distância entre Lula e Bolsonaro, oscilando para 9 pontos no primeiro turno. Essa pesquisa do Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual, divulgada hoje, apontando então uma estabilidade do ex-presidente Lula, do PT, que está à frente na corrida, com 41% das intenções de voto, 2 pontos a menos do que ele registrou na rodada anterior da pesquisa. O presidente Bolsonaro, do PL, segue em segundo lugar, com 32%, e flutuou 1 ponto para baixo no cenário estimulado, que é quando os entrevistados, então, recebem uma lista já com os nomes dos pré-candidatos. Com isso, a distância entre Lula e Bolsonaro oscilou para 9 pontos, ante 10 pontos que foram registrados no levantamento que foi divulgado anteriormente, no dia 27 de junho. A variação acontece dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí a gente tem também as porcentagens, vou colocar aqui os detalhes na tela, dos nomes de Lula, né, e Bolsonaro, que estão aí liderando essa pesquisa eleitoral, mas também temos aqui Ciro Gomes, do PDT, com 9%, Simone Tebet, do MDB, com 4%, e aqui os demais candidatos também, vou deixar aqui os números, mas quero trazer, né, chamar a atenção para essa queda. Não foi bem uma queda, né, foi uma oscilação para baixo, a gente não pode falar em queda, mas uma oscilação para baixo, né, Chico, em relação aí à liderança do ex-presidente Lula. A gente pode, aliás, a campanha de Lula pode ter uma preocupação já com essa campanha, assim, com Bolsonaro crescendo nas pesquisas, ou ainda está relaxado, né, vamos dizer assim, porque está liderando nas pesquisas, ou tem que ficar aí realmente ligado com essa aproximação de Bolsonaro do ex-presidente Lula? Não, eu acho que relaxado não pode ficar mesmo. Os próprios petistas, a direção do PT repete isso, que não se pode ficar sentado nessa vantagem que Lula tem nas pesquisas e parar de fazer. Os militantes não podem parar de fazer campanha, as alianças têm que continuar a ser costuradas. Isso aí, com certeza, não se deve ficar. O PT não vai ficar acomodado nisso. Mas não traz, essa nova pesquisa não traz nenhum fato novo que faça o PT ficar preocupado, ou talvez seja mais para o governo Bolsonaro comemorar, porque foram muitas notícias negativas nos últimos tempos, tanto desde o assassinato de Dom e Bruno na Amazônia, depois a gente viu o caso do Ministério da Educação, o escândalo do Milton Ribeiro, e assim, muitas notícias negativas. Aí vieram agora as notícias sobre os combustíveis que começam a baixar. Então, começaram a baixar por conta da iniciativa do governo e dos governistas, mais precisamente, porque foi do Congresso, né, dos governistas, de aprovar o limite do ICMS. E aí baixou, episodicamente, agora baixou o ICMS, e talvez isso tenha feito oscilar um pouco dentro da margem de erro ali, a diferença cair um pouco de Lula para Bolsonaro. Mas é um momento ainda de muita definição. Por quê? Por isso, porque a gente teve algumas notícias ruins para Bolsonaro, por um lado, que foram os assassinatos de Dom e Bruno e o escândalo do MEC. Por outro, boas notícias, que foi o início dessa reversão do preço dos combustíveis. Mas o que todos os economistas dizem é que essa reversão é episódica. Daqui a pouco os preços não vão poder ser mais contidos, a não ser que o governo parta para um tabelamento, um congelamento de preços, que seria uma medida radical que a gente não descarta, mas seria um último caso. Então, nesse momento é que se verifica uma definição. E falta ainda ver qual é o resultado quando o novo Auxílio Brasil, o novo Vale Gás, o auxílio aos caminhoneiros começar a ser pago. Aí sim é que se espera, os governistas esperam que isso faça algum efeito e que o Bolsonaro tenha alguma mudança de patamar, que suba um pouco. Nesse momento tem fatos bons e ruins aí se sobrepondo, e por isso acho que fica
nessa quase igualdade com a pesquisa anterior.